Salve Maria Puríssima, Paz e Santidade, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Missão Desperta-te. Quero te convidar a nos seguir, a dar o like, deixar sua curtida, seu comentário. Queremos acolher todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe sua vida e sua família. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais um dia de gravação, de partilha, de oração. E hoje nós vamos falar sobre um santo assim, que eu tenho um carinho muito especial por ele. É um santo contemporâneo, né? Contemporâneo, São José Maria Escrivá, o santo do ordinário, viu? Então, e para falar com esse santo, que é meu amigo, eu quero apresentar o meu outro amigo que apresentou esse amigo para mim, né? Um bom amigo é aquele que apresenta amigos melhores do que ele para você. Então, quero acolher aqui no nosso estúdio, Sérgio, meu amigo, carinhosamente chamado com Dr. Sérgio, tá bom? Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, tá? É um prazer estar aqui. Eu assisti o podcast do Frei, né? O Frei Rótimas, assisti o do Fábio. Então, conheci o canal através do Frei, sabe? Ele que falou na missa e tudo. Deus abençoe esse seu trabalho, é um trabalho muito importante, né, de trazer essas pessoas aqui para poder falar dessa santidade que é muito particular, né, para cada pessoa. Muito. Cada um tem seu caminho de santidade, mas o mais importante e que a igreja nos convida é que a santidade é para todos. É para todos. Todos nós somos convidados a ser santos. Amém. Sérgio, nós começamos sempre o podcast com essa pergunta que todo mundo espera que a gente faça no início. Quem é o Sérgio? Tá. Então, quem que é o doutor? Eu não vou falar doutor Sérgio, quem é o Sérgio? Isso mesmo. Bom, Sérgio, né? Tô aqui, eu conheço o Thales já há bastante tempo, né? Da renovação. Isso. Eu sou cirurgião dentista já há 28 anos, vou fazer 29 anos agora, mas eu gosto de contar e falar um pouco da minha caminhada naquela passagem, sabe a passagem do fazendeiro que vai chamar os trabalhadores para a vinha? Para a vinha. Eu sou daqueles trabalhadores que foram convidados às 6 horas da manhã, graças a Deus. Ou então você foi privilegiado. Fui, mas eu acho que assim, é um cuidado de Deus comigo. Falei, meu filho, vem cá. Vem agora às 6 horas da manhã, porque se você deixar para ir mais tarde, você vai se perder, entendeu? Então ele me chamou já logo cedo. Eu comecei a minha caminhada na igreja com 11 anos, participando da Sociedade São Vicente de Paulo. Minha primeira participação na igreja foi com Vicentino. E daí eu fui Vicentino, fui do grupo de jovens, fui da renovação. Eu conheci a renovação na faculdade, e aí quando eu voltei, eu participei da renovação, eu sou da época da renovação lá do Seu João, né? Nossa. Que era tão fervoroso, saudoso Seu João, né? Isso foi o que, Sérgio? Eu formei em 98. 98? Você fez a faculdade em Uberlândia? De 94 até 98 foi o período da faculdade. Aí você conheceu a renovação lá através do GOL? Isso, eu fui do GOL, Grupo de Oração Universitário. Nossa. Eu fiz o Repique. Nossa, olha só, muito tempo. Foi, muito tempo. Eu fui para Uberlândia em 92, quando eu terminei a faculdade, né? Então, 93, 94, até final de 97. Aí você retornou para a UNAI. Eu voltei para a UNAI. Eu lembro que, na época, eu fiz uma oração assim, meu Deus... me ajude a conseguir um bom trabalho, que eu tenha um bom emprego para eu poder, né, formar minha família. Eu sempre quis ter uma família, né? E na minha cabeça eu achava que eu não voltaria para a UNAI nunca. Não voltaria mais para a UNAI, né? Terminei a faculdade, aí eu participei de uma seleção para trabalhar no Exército, não passei. Fiz um concurso na cidade vizinha lá de Uberlândia, não passei. Fiz um concurso em Paracatu, não passei. A única oportunidade que eu arrumei... O único lugar que... Deus me queria aqui. Foi um cuidado de Deus, né? Foi um cuidado de Deus. Aí eu me casei, aí eu fui participar das equipes de Nossa Senhora. É um movimento de casais muito, muito bom. Participei uns 10 anos. E hoje eu estou participando do Opus Dei, né? Opus Dei, que quer dizer isso, né? Obra de Deus, né? O Opus Dei, mas a tradução por português fica a obra. Então a gente fala a obra. Então é comum usar o nome a obra. Mas mais conhecido aqui como a obra. A obra. A obra porque é o termo
aportuguesado, né? Mas quando você vai se dirigir pro termo latim, é o Opus Dei. O Opus Dei. Ele é masculino, né? Então, hoje eu participo. Comecei em 2022, fui fazer... Era época de pandemia e eu tinha um amigo que conhecia a obra, aí eu mandei um e-mail querendo saber onde tinha alguma coisa, que eu queria fazer algum retiro e tudo, mas naquela época não tinha retiro presencial, era só online. E em 2022, abril de 2022, eu fiz um retiro aqui em Brasília e conheci um sacerdote da obra, um santo sacerdote, Padre Rafael Stanziona. Ele morou com São José Maria Escrivá. Ele viveu com São José Maria Escrivá. Um discípulo bem próximo. Ele foi formado por São José Maria Escrivá. Quando ele foi para Roma estudar, né, São José Maria Escrivá morava na casa onde ele estudava. Então ele fala de São José Maria Escrivá assim, com o brilho no olhar. Ele fala assim, era impossível, né, estar perto dele e não ser contagiado por aquilo que ele era, pela alegria, pela disposição do trabalho. Você nunca via ele cansado, você nunca via ele mal disposto, você nunca via ele triste. Entendeu? Ele estava sempre alegre e sempre disposto. E sempre assim, cuidando do outro. Ele nunca passava por você sem perceber alguma coisa. Por exemplo, você estava triste, preocupado com alguma coisa. Ele percebia. Aí no final do dia, ou no meio do dia, ele escrevia uma mensagem. Naquela época era tudo papel, né? Então ele escrevia uma mensagem e mandava, né, alguém entregar, ou ele mesmo entregava, perguntando o que tinha acontecido. Ele colocava você na oração da missa que ele ia celebrar, na oração que ele ia fazer da tarde, ele colocava em sua intenção, porque ele sabia que tinha alguma coisa. Então ninguém passava por ele despercebido. Uma característica de um santo, né? Santo. Viver para os outros. Viver Santo. para os outros. Sérgio, você falando assim, nós vamos entrar na questão da Opus, mas assim, você foi tramitando em vários movimentos da igreja até chegar aqui, né? Sim. E a gente vê assim a importância que você foi pegando uma essência de cada coisa, né? Sim. E isso contribuiu muito para a sua vida espiritual. Com certeza. Me formou, né? Em eu sou um retalho de todos esses movimentos né, e pastorais que eu participei. Tudo isso me fez quem eu sou hoje. Entendeu? E querendo ou não, voltando em São José Maria Escrivá, porque a proposta da santidade, nós falávamos isso aqui nos bastidores, eu pego um pouco de Lumen Gentium, vai falar assim que a vocação universal do homem é a santidade. Então, assim, a proposta da santidade é para toda a igreja, para todos os movimentos. Então, isso é muito bonito. Né? Inclusive, São José Maria Escrivá falava sobre isso, porque assim, a obra começou em 2 de outubro de 1928. Foi o marco. O marco dela. Foi o marco. Iniciou aonde? Porque ele é o quê? Ele é espanhol. Ele é espanhol. Isso. Ele é ele saiu de Saragoça, foi para Madrid para poder estudar, né? A família dele era uma família abastada, mas o pai dele teve um problema, perdeu toda... Problema financeiro, né? Perdeu toda faliu a empresa, e aí sobrou um pouco de dinheiro, mas ele pagou os direitos de cada um dos funcionários e eles tiveram que mudar de cidade. Aí eles mudaram de cidade e naquela época, São José Maria Escrivá decidiu ir para Madrid para estudar. Mas a vocação de São José Maria Escrivá aconteceu quando ele tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade. Ele estava em casa, na cidade dele, em Barbastro, porque ele é de Barbastro. Nevava. E aí ele estava em casa, olhando assim pela janela, ele viu um frei carmelita descalço que passou. Aí ele viu só as pegadas na neve. E aí ele foi atrás dele assim para ver quem que era. Ele viu que era um frei, que ele estava vestido de hábito, descalço, andando na neve. Aí ele falou assim, como que pode uma pessoa ter a coragem e a disposição de andar nesse clima do jeito que está e descalço? Ele falou assim, eu não posso ter uma vida medíocre, uma vida simples. O que é que Deus quer para mim? E aí, desde essa época, a oração dele era, Senhor, que eu veja. Essa é a oração dele. Que eu veja o que o Senhor quer para mim. E aí, quando ele chegou na fase de adolescência, ele decidiu. O pai dele queria que ele fosse assumir as coisas da família e tudo. E ele falou pro pai dele, não, eu quero ser padre.
Aí ele foi estudar e tudo. Quando ele se formou, ele fazia um trabalho com os doentes lá em Madrid. Ele visitava os doentes, levava a comunhão, né? Fazia unção dos enfermos e tudo. E aí ele começou a dar aula na faculdade, e aí ele convidou os jovens para um momento de oração, uma adoração do Santíssimo. A obra começa aí. 2 de outubro de 1928 foi esse marco. O marco inicial. Ele convidou os jovens na faculdade e tudo, marcou o dia, era um domingo, tal. Aí foi. Ele foi para a igreja, né? Ele ia fazer uma palestra, um pequeno tema, e depois fazer um momento de adoração. Foram 3 jovens. Só 3. Tudo aquilo que ele programou, ele fez. Ele fez a reflexão, e aí começou a adoração. Aí expôs o Santíssimo, né? Fez lá o momento de adoração, como a igreja faz, né? E tal. E aí ele fechou o olho, a hora que ele abriu o olho assim, ele viu, né, através do Santíssimo, como esse microfone aqui assim, ele viu o microfone atrás ali, os 3 jovens. Aí ele fechou o olho de novo, tá? A hora que ele abriu o olho, ele viu tipo assim, umas 300 pessoas atrás daqueles jovens. Aí ele fechou o olho de novo, que ele abriu, ele viu assim, mais de 3.000 pessoas. E ele não entendeu aquilo. Não entendeu, mas tá, ele guardou essa imagem para ele. Deus falando com ele. Beleza. E aí ele começou a fazer, esses 3 jovens foram trabalhar com ele, ele dava catequese para quem queria. 3 jovens. 3 jovens. A obra começou com esses 3 jovens. Né? Ele era o sacerdote, e esses 3, né, eram jovens que estavam ali trabalhando com ele. Foi dar catequese, foi dar aula particular para quem precisava, e a obra começou aí. Quando São José Maria Escrivá ele foi canonizado na Praça de São Pedro, lá em Roma, tinha cerca de 300.000 pessoas. Nossa, ó, sinal. Foi o que ele viu naquela imagem no início lá da obra. Em 1928. E o convite que ele fazia naquela época era exatamente essa, que o convite à santidade era para todas as pessoas. E quando ele começou a obra, a ideia dele era trabalhar só com homens. Então, de 1928 até 1930, a obra era só sessão masculina. Ah, tá. E depois que foi... Depois, em 14 de fevereiro de 1930, que abriu o ramo feminino. A obra tem essa característica. A gente trabalha com homens e mulheres separadamente. A formação é dada separada para homens e mulheres. Assim, qual que é o carisma? O carisma é que às vezes as pessoas que estão nos assistindo perguntam assim, mas qual que é o carisma da obra? A obra é o seguinte... O carisma, o chamado da obra, mais do que carisma, é a santificação do trabalho. Do trabalho. A frase que São José Maria Escrivá diz para nós, a gente chama, dentro da obra, a gente fala assim que São José Maria Escrivá é o nosso padre. Uhum. É como se fosse o nosso pai. Sim. Então a gente vai se referir a São José Maria Escrivá, o nosso padre. Então o nosso padre diz para nós que nós precisamos santificar o trabalho, nos santificar através do trabalho e santificar os outros através do trabalho. Entendeu? E o pilar da obra é esse. É unidade de vida. Entendeu? É unidade de vida. Eu sou o Sérgio, dentista, lá no trabalho, que vivo a minha espiritualidade, que busco a minha intimidade com Deus, mas dentro de casa eu sou o mesmo Sérgio, que busca intimidade, que vive essa espiritualidade dentro da minha família. Lá na comunidade, igual eu estou dando aula agora, lá na faculdade, eu sou o mesmo Sérgio, eu preciso ter essa unidade de vida. O Deus que eu sirvo e que eu busco intimidade na minha oração pessoal, que eu sou convidado a ser, é o mesmo Deus que está ali comigo no meu trabalho como dentista, no meu trabalho na universidade, dentro da minha casa, quando eu estou na festa com os meus colegas. Essa unidade é um dos pilares da obra, unidade de vida. Sérgio, isso é muito forte, porque assim, o que a gente, às vezes, a gente tá no campo pastoral missionário, a gente vê muito assim, mas fulano é algo lá dentro da igreja e na minha casa é o totalmente contrário, né? Aí eu lembro aqui um episódio que alguém perguntou assim pra mim, porque eu tenho um Instagram meu lá, e o pessoal falou assim, Thales, mas você tinha que criar por que você não cria um Instagram só do Thales professor? Eu disse, não, mas porque o Thales é um só.
No meu Instagram você vê postagem minha de escola, você vê postagem minha de coisa, às vezes, da minha família, que não é muito, mas eu posto, e vê coisas, postagem minha de trabalhos missionários da igreja. Porque eu não tenho como dividir, eu sou o mesmo Thales. Aquilo que São Vicente fala, né? Vicente é o mesmo, ou seja, aonde você estiver. E é isso que a obra traz, né? Nesse primeiro pilar. Sim, esse é o pilar. É esse pilar da unidade de vida. Entendeu? Eu preciso ser aquilo que eu sou em todos os lugares onde eu estiver. Porque esse é o grande convite. Dentro da obra, a gente tem essa divisão da seção masculina com a seção feminina, mas, por exemplo, dentro da obra a gente tem os sacerdotes da obra, né? Temos os numerários, que são celibatários. Ah, então não é só é um ramo de consagrados. A gente não fala no uso termo. Não é consagrado. Não é consagrado. Não é consagrado. Dentro do Opus Dei, a gente vive o trabalho como espiritualidade de vida, entendeu? É a forma da gente viver a espiritualidade através do trabalho. O sacerdote dentro da obra é o único que o trabalho dele é o sacerdócio. O numerário não, o numerário ele trabalha fora, sabe? Toda a casa da obra, o centro da obra que tem ali os numerários, toda a gestão, todo o sustento daquela casa é feito com o salário dos numerários. Todo o salário do numerário ele é dado para a gestão ali da casa. Entendeu? Entendi. É tudo ali, tudo doado. Entendeu? O numerário é celibatário e ele trabalha. E nós temos os que são casados, no caso, os supernumerários. Supernumerários são os homens casados, né? Então, dentro da seção masculina, a gente tem essa divisão, que é a mesma divisão também da seção feminina. Né? Mas todos esses três ramos, tanto sacerdotes, quanto numerários, quanto supernumerários, o nosso padre dizia, nós estamos dentro da mesma hierarquia. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém tem privilégio. Ninguém tem mais poder do que o outro. O padre tem o mesmo privilégio e o mesmo acesso dentro da obra que um supernumerário tem. Entendeu? Nós somos família. Esse é o grande convite que São José Maria Escrivá queria dizer para nós. Nosso padre sempre pedia isso, que nós sejamos uma família. Sacerdote, numerários e supernumerários, que nós formemos uma família. Esse é o convite. E aí, assim, vocês se enquadram, então, vocês é o supernumerário, isso. Aí vocês reúnem, como que é a reunião de vocês? A nossa reunião, ela funciona assim, ó. Nós temos a gente chama de círculo, né? Um círculo semanal, né? Toda semana, onde a gente se reúne. Como em Unai não tem um centro da obra, então o círculo que eu participo é em Brasília. Ele é no sábado. Quando eu tenho oportunidade de ir, aí eu vou presencialmente. Mas com essa questão do advento da internet, dessas coisas, então quando eu não posso ir, eu participo online. Entendeu? Hoje em Unai nós somos 2 supernumerários, eu e o Sandro, que você conhece, da comunidade. Sei. O esposo da Mari. Sim, então ele também é. Ele também é supernumerário. Mas vocês têm intenção de criar, abrir aqui, ou seja, ou não? Então, isso não depende de vocês. Não depende da gente. Deus é que sabe para onde que isso vai caminhar. Mas o interessante disso tudo e que a gente tem visto é que a obra tem crescido muito no Brasil. E tem muitas cidades que tem 30, 40, 50 supernumerários e não tem centro da obra, não tem numerário ali. O numerário vai lá uma vez ao mês fazer uma formação, dar algum curso de formação, dar alguma orientação. E essa família de supernumerários, ela caminha, ela tem todo um plano de vida que o nosso padre deixou para que a gente pudesse seguir e caminha muito bem e tem ido muito bem. Assim, você falando sobre o plano de vida, São José Maria Escrivá, ele deixou um manual, né, de caminho de santidade. Sim. Aí vocês utilizam isso? Ele deixou alguns pontos concretos que a gente pudesse seguir para que a gente vivesse essa espiritualidade. E uma coisa que ele sempre bateu muito na tecla, que é o conhecimento, buscar o conhecimento. Todo sacerdote na obra, quando ele é ordenado, a formação dele acontece em Roma, lá na casa de Vila Tevere, que é o centro da obra, vamos dizer assim, é a casa da obra mundial, né? É Vila Tevere, que fica em Roma.
ele vai para lá para estudar, ele faz um doutorado. Todo sacerdote da obra é doutor. É doutor. O Bento XVI que deu uma guinada muito grande. Ele era apaixonado pela obra, né? Caramba. Então aí o sacerdote ele tem toda a sua formação religiosa, acadêmica e doutorado ainda. Isso. Por exemplo, o padre que eu falei, o padre Rafael, que foi o meu primeiro diretor espiritual, ele é doutor em moral. Uau. Entendeu? Doutor em moral. Pensa. E assim, ele foi estudar moral, ele foi buscar os estudos sobre a moral, ele descobriu que a base, lá, o início da moral, estava nos livros na Alemanha. Por causa disso, ele aprendeu alemão. Caramba. Aprendeu alemão. E ele fala, se você vê ele falando alemão, parece alemão. Você está brincando? Tem uma oração que eu aprendi com ele, que é a oração a Jesus crucificado. Em alemão? Ele... Não aprendi em alemão, não. Eu sei. Pensei que você ia falar para nós alemão aqui. Que dia. Não. Eu pensei, ora em alemão. Eu mal sei falar português. Você jogou um balde de geografia em nós agora. Frustrou as expectativas agora, mas pode falar. O padre Rafael, ele só sabe essa oração em alemão. Ele não consegue falar ela em português. E ele é brasileiro. Ele é paulista. Ele é paulista. Ou seja, assim, o pessoal me pergunta muito, eu não sei. Eu falo assim, olha, não sei. Quando eles perguntam, qual que é a sequência dos escritos de Escrivá? Eu pensei, nem eu sei. Você dá conta de dar assim, uma ideia, assim, ó. A pessoa que quer conhecer Escrivá hoje, porque eu acho que conhecer a obra, primeiro tem que conhecer ele, né? Conhecer a obra. Qual livro você indicaria assim, de início? O livro mais famoso dele, são 3, mas o primeiro que ele escreveu foi o Caminho. Caminho. Né? Caminho, Suco e Forja. Esses foram os 3 primeiros. Os 3 são livros, não é livro de leitura corrente. São pontos de meditação. Entendeu? Durante a vida dele, ele foi fazendo a oração, aí Deus inspirava alguma coisa para ele anotava aquilo. Tudo papeizinhos, sabe? E aí, no final, já próximo do final da vida dele, ele fez um compilado disso. Então, o primeiro compilado foi Caminho. Né? Caminho, então, é o primeiro livro dele. Mas, assim, você vai entender através de Caminho o pensamento dele. O que ele falava? Ele falava de coisas muito práticas, né? Inclusive, eu até guardei para o final, que eu quero encerrar a nossa conversa com essa frase. É uma das frases assim, mais famosas dele, que é o ponto 1 de Caminho, né? Que ele fala da importância de você fazer alguma coisa. Meu filho, faz alguma coisa. Tipo assim, não passa pela vida apático, não. Tipo assim, ser útil, deixa rastro. Entendeu? Ser útil, faz alguma coisa, deixa rastro. Então você vai conhecer os pensamentos dele. Mas tem um livro dele que é a entrevista do fundador do Opus Dei, que foi escrito por um filho dele, que é o Beato Álvaro de Portillo, que esse falando de São José Maria Escrivá. Talvez seja um livro para conhecer São José Maria Escrivá, seja um livro melhor. Quase uma biografia. Isso. É entrevista com o fundador do Opus Dei. Foi escrito por... Esse é um livro à parte. Esse é um livro à parte. Entendeu? Esse vai falar, né, do nosso padre, e é uma entrevista que foi feita, um entrevistador entrevistando Dom Álvaro, né, e ele vai falar do nosso padre nesse livro. É um livro legal de ler, já li ele, e tem outros livros falando dele também. Muito então bom. Aí o Caminho é o primeiro, depois vem o Suco, que fala sobre o quê? Suco também são pensamentos. São pensamentos. São. E Forja também pensamentos. Isso. E porque a gente vê assim, o pessoal até tem muitos... tem aqueles... os citadores de plantão, vai citando sempre, gosta de colocar lá uma frase dele... aí coloca Forja, Suco, Caminho. Então, quem quer conhecer, então, começa por aí. O Caminho, depois Suco e Forja. Fora esses outros livros. Sim. Você falando isso daí, ou seja, o pensamento dele, as citações dele é muito pro dia a dia, né? Uma santidade bem para quem é casado, para quem é solteiro. Sim, o objetivo dele era levar as pessoas a viver o cotidiano. Tipo, eu sou pipoqueiro, beleza.
é santificar o seu trabalho de pipoqueiro. E como é que eu faço isso? Na prática. Beleza, eu faço a melhor pipoca que eu vou fazer. Caramba. Eu vendo a pipoca com o melhor sorriso que eu posso dar. Eu vou trabalhar financeiramente com um preço justo, cuidando de dar o troco, cuidando dessas coisas com justiça, como Deus queria que a gente fizesse. Acho que o mais interessante, o nosso padre também nos ensina a fazer isso, é porque assim, às vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente. Mas tem uma pessoa que está o tempo inteiro olhando para a gente e que às vezes a gente se perde. A gente não tem essa ideia. Deus está o tempo inteiro olhando pra gente. E não é assim, Deus chega aqui, ele olha para a cidade de Unai e vê Unai assim, como uma visão panorâmica. Não, Deus olha individualmente. Ele olha o Sérgio, eu trabalhando como dentista lá na minha cadeira, como eu trato a minha secretária, como eu trato o meu paciente, como eu trato, né, o filho às vezes do meu paciente que está ali. Entendeu? O Sérgio dando aula, como que o Sérgio dando aula trata os meninos, as meninas. Caramba. Qual que é o olhar dele? É um olhar de quem está olhando para as meninas com olhar sedutor ou olhar de quem está olhando para aquela pessoa que está precisando aprender? Entendeu? Deus olha e observa o nosso trabalho em cada lugar onde a gente está. E eu estou falando de trabalho aqui, mas na nossa diversão, na nossa família, no nosso descanso. Deus está nos observando individualmente. Nossa, isso nos leva a olhar as pessoas que passam por nós, porque assim, hoje se tem muito isso, né? Nós corremos um grande risco das pessoas passarem, e é o que está acontecendo, essa correria, esse avanço tecnológico, essa evolução tão grande. O mundo é muito agitado, então Sim. As pessoas passam por nós, a gente nem se dá conta, e elas passam despercebido. E isso também não é só no nosso dia a dia de trabalho, né? Dentro de casa também, até que aqueles são íntimos nossos, a gente passa o dia tão corrido que a gente se dispersa, e a espiritualidade dele nos leva a notar a pessoa. Sim, a notar a pessoa. E assim, ô Sérgio, na sua visão, né? Você trabalha hoje no meio acadêmico, né? Também assim, como no seu consultório. Cada vez mais você se depara com pessoas assim, né? Que necessitam de uma atenção. É o que a gente mais vê. Quando você para ouvir a pessoa, você ganhou aquela pessoa, sabe? Porque hoje dificilmente as pessoas querem parar para ouvir o outro. As pessoas querem falar. As redes sociais dão palco para as pessoas. Aí as pessoas aprenderam a falar. Falar. Aí quando a pessoa precisa parar para ouvir, ela tem dificuldade. Então quando eu paro para ouvir o outro, para saber o que o outro quer dizer, eu ganho aquela pessoa. Eu ganho porque eu dou atenção a ela. Porque as pessoas querem ser ouvidas. Sabe? É uma comparação esdrúxula, mas é como um animal. Se você dá atenção para um animal, você ganhou ele. Ganhou ele. Eu tô morando numa casa agora, lá em Lusiana, que a gente tem um cachorro. Tem muito tempo que a gente não tinha animal em casa. Tem um cachorro. Cara, a gente entrou na casa para conhecer a casa, saber lá como é que era a casa. Aí ele chegou, foi roçando assim na perna da gente, a gente passou a mão nele. Pronto, ganhou o cachorro. As pessoas precisam do mínimo de atenção. Atenção. E é um exercício também para nós, né? Porque assim, como você bem disse, a internet colocou transformou no palco, né? Colocou, todo mundo fala, e até nós falamos muito. Então quando a gente para para escutar o outro, e o outro para a gente falar, e também trabalha isso em nós também, né? Sim. Porque é um trabalho de santificação nosso também, porque também a gente tem um exercício, essa capacidade de parar para escutar o outro também. Existe também, em alguns casos, muita humildade. E assim, eu tô falando de parar para escutar, às vezes é parar para escutar aquele cara que é chato mesmo. Sabe? Porque tem gente que às vezes quer falar potoca, quer falar coisas que não são tão importantes, mas ele precisa ser escutado. E às vezes esse é o exercício de santidade que a gente precisa fazer naquele dia.
Às vezes você fez um monte de coisa, né, no trabalho, por exemplo, uma coisa interessante a respeito de santificar o trabalho. Santificar o trabalho não é necessariamente fazer, bom, eu quero santificar meu trabalho, então quer dizer que tudo que eu vou fazer no meu trabalho agora vai dar certo. Nenhum trabalho que eu vou fazer, nenhuma restauração que eu fizer, nenhuma coroa, nenhum atendimento que eu fizer vai dar errado. Esquece isso, meu filho. Esquece isso. Porque é tudo o contrário, né? Tudo aquilo que pode acontecer ali, sabe? Pode dar errado, e não é porque você está buscando viver essa santidade que você não vai cometer erros, mas é o que eu aprendo a partir desses acontecimentos. Entendeu? Entendi. O que eu aprendo. E as pessoas têm uma visão errada, às vezes, da santidade, né? Que eles falam assim, até quando eles vão começar no caminho de santificação, aí eu vou entrar para a igreja, aí eu penso que tudo vai dar certo, né? Vai ser uma maravilha, aí é porque eu estou rezando, as coisas obrigatoriamente, né? Tem uma necessidade, uma obrigatoriedade de dar certo em tudo, e não é assim, né? Não. Pelo contrário, né? Às vezes vem a contrariedade para nos santificar também. E é interessante isso, eu falava com os irmãos esses dias sobre isso, assim, olha, a matéria-prima da santidade é o sofrimento, então assim, no trabalho, e isso é importante, porque tem muita gente, assim, eu vejo assim, tem algumas pessoas próximas que passam assim, a vida reclamando do trabalho, Sérgio. O que a gente fala para essas pessoas? Aí reclama, eu falei, peraí, você vai, aí quando chega, ela tem uns que falam assim, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, dá até um frio na barriga quando eu penso que tem que trabalhar. O trabalho acaba se tornando algo pesado, penoso, até um castigo. Tudo começou lá em Adão e Eva, né? Mas a grande questão é a seguinte, as pessoas querem, e é assim, isso é uma característica do mundo de hoje. Cara, hoje tem micro-ondas, né, para você esquentar comida, você compra lá a comida pronta no mercado, aí você esquenta, você compra roupa que você põe na máquina, não precisa passar, ela sai da máquina, sai até secas, porque tem máquina que lava e seca, mas você botou ali um pouquinho no varal ali, ela já secou um pouquinho, você põe no corpo e veste, não precisa passar. O carro é automático, você não precisa passar mais marcha, tem ar-condicionado, você tem ar-condicionado no trabalho, chega em casa tem ar-condicionado. As coisas estão muito fáceis. Então, criou-se a mentalidade que as coisas precisam ser fáceis. Mas não é fácil. Exige luta, exige sacrifício, exige renúncia, exige, sabe, correr atrás das coisas. Sabe? E talvez por causa desse pensamento que as pessoas reclamem tanto da questão do trabalho. Ou às vezes, eu estou no trabalho difícil, estou no trabalho complicado. Cara, larga esse trabalho, procura outro. Pronto. Esse dia eu estava em oração e o Senhor até colocou isso no meu coração. A gente pensa assim, a gente tem um erro que fala assim, e Deus falava isso para mim, olha, ser dependente de Deus não é sinônimo de ser preguiçoso. Porque aí a pessoa, eu falava isso para meus alunos, falava assim, olha, vocês querem aprender, isso é nítido, mas vocês não querem estudar. E aprender a estudar totalmente, uma distância enorme um do outro. Então, assim, vocês querem aprender, você acha que o livro você vai abrir a cabeça, vamos enfiar o livro aí dentro e pronto. E hoje a gente percebe isso em todas as áreas. Nós vivemos num mundo de facilidade, tudo acessível, e aí às vezes quando pede um mínimo de esforço, isso é ruim, choca, a pessoa quer largar, quer desistir de tudo. E o bacana na doutrina, né, nesse pensamento, no ensinamento de escrivá é isso, né, que é uma luta diária. Sim. Porque assim, a gente olha assim, quando essa fala, né, bonita, olha, santificar o trabalho, o que eu faço, dentro de cada, parece uma coisa muito bonita, mas quando chega na hora da prática, de se viver isso é difícil. É difícil. Muito bom mesmo. Assim, antes de nós terminarmos, Sérgio, você mora em Brasília ou que o Naí? Na verdade, é Lusiânia, né? Lusiânia, né? Brasília não, Lusiânia. É porque eu tô dando aula na faculdade em Lusiânia. Lusiânia. Né? Tô morando nos dois lugares. A minha família mora em Lusiânia. Mora em Lusiânia. Mora em Lusiânia. Mas eu moro nos dois lugares. Estou morando em Lusiânia e Unai, porque a clínica tá aqui, sabe? A minha clínica, que tem vai fazer 29 anos, tá toda aqui. Então, toda a minha demanda de trabalho, fica ela tá aqui. Sim. E aí, nesse período tudinho, ainda tem os trabalhos
da obra. Sim, sim. E aí, e sua família participa também? Como que é? Eles estão em período de formação. Né? A Ellen também é supernumerária, né? E os meninos participam dos meios de formação, porque assim, a obra tem vários meios de formação. Isso. Retiros espirituais, cursos anuais, tem recolhimentos mensais, tem palestras que às vezes são mensais, às vezes são semanais. Aqui em Unai, nós temos um grupo que... eu coloquei o nome de Santificar o Trabalho, mas é um grupo de doutrina onde a gente trabalha, né, palestras semanais, né, para homens. A gente se reúne toda quarta-feira, 7 horas da manhã. Então, quem está vendo aqui, né, está convidado, né? Se você é um homem, vem participar. Pode participar. Aonde que é? No Centro Empresarial, né, Noroeste, né, na sala 109. Então, Centro Empresarial Noroeste, sala 109. Aí vocês reúnem de 7... Até 7h30. Meia hora de conversa, sabe? Atualmente, nós estamos conversando sobre o livro A Fé Explicada. Então, acabamos de entrar agora na parte dos mandamentos. A Fé Explicada é do... Leão 13. Isso, Leão 13. Nossa. Ele é um livro muito bom. Esse grupo já está... Nós estamos em 2026, começou em 2023. Então já tem 3 anos. Então, assim, eu sou um leigo, assim, não participo de nada. Como que eu faço para entrar na obra? Tá. O primeiro contato conhece alguém da obra, porque assim, tem vários meios de formação, mas você precisa saber onde é que eles acontecem. Né? Então, se aproxime de alguém, eu posso me colocar aqui à disposição, podem me procurar, entendeu? Em Unai, a gente tem esse grupo de doutrina, que é quarta-feira, 7 horas da manhã, de 7 às 7h30. Mas em Brasília tem vários grupos, vários horários. É muito grande em Brasília, Sérgio, o trabalho da obra, assim? Hoje, em Brasília... são cerca de 130 supernumerários. Nossa, muito. Lá em Brasília nós temos 3 sacerdotes que participam lá do centro. Padre Pedro, Padre Anselmo, são 4. Padre Jorge e o Padre Marcelo. São 4 sacerdotes e são, se eu não me engano, 9 numerários. Que participam do centro. São 2 centros da obra, masculinos e mais 2 femininos. Nossa, então é bem extenso. É bem grande. Então aí a pessoa pode procurar o passo é esse, né? Procura uma pessoa que participa da obra para você... Se você entrar no site opusdei.org.br, www.opusdei.org.br, você vai ver, né, todos os meios de formação que a obra tem no Brasil, entendeu? Lá você encontra. Mas especificamente aqui, mais próximo de nós, seria Brasília. E aí, então, os trabalhos que se encontram lá de formação é para todas as realidades, para casais, para homem, mulher. Isso. Retiros espirituais. Sim. A gente trabalha, por exemplo, homens e mulheres separados. E trabalha homens casados e homens solteiros separados também. Então, os homens casados, a gente chama de... o grupo de São Gabriel. E os homens solteiros são o grupo de São Rafael. Lembra de Rafael que levou Tobias? Tobias era solteiro, então por isso ele acompanhou. Ele é o grupo de São Rafael. Gabriel apareceu para Nossa Senhora, então acompanha os homens casados. Entendi. E os numerários também, né, os numerários são chamados do grupo de São Miguel. São Miguel Arcanjo. Isso. Muito interessante, viu? Olha... É uma estrutura bem interessante, bem organizada. E a sede em Roma? A sede em Roma, Vila Tevere. Né? Hoje o nosso prelado atual é o Padre Fernando, ele é espanhol. A obra tem vários trabalhos sociais, tem universidades, tem uma universidade em São Paulo que ela trabalha tem 2 cursos principais, que é Direito e Economia. Tem um curso de formação que é chamada Pedreira, lá em São Paulo. Está numa zona de favela, onde a gente promove cursos profissionalizantes para os jovens ali. Então, o pessoal da favela, né, participa. Eles têm uma contribuição financeira que eles fazem. São José Maria Escrivá sempre disse isso para nós. Não faça nada de graça. As pessoas precisam pagar por aquilo que elas fazem, porque elas vão dar valor naquilo.
Né? Isso eu estou falando a nível de Brasil, né? Caramba. Então tem a Pedreira, que é muito conhecido. Se você colocar na internet, colocar Pedreira em São Paulo, você vai ver. É uma obra social da obra, entendeu? Que funciona ali dando cursos profissionalizantes. Mecânica e várias coisas. Ele tinha muito essa ideia da formação acadêmica, né? Sim, sempre. Por sempre. isso que os padres tinham que ter essa formação. A formação intelectual era muito forte. Sim, ele sempre prezou por isso, por essa formação intelectual. Tanto intelectual da própria igreja, de conhecer os documentos da igreja, tanto é que a gente tem formação todo mês, todo círculo a gente tem uma palestra sobre um determinado tema que é formação, e uma palestra sobre um ponto, dos pontos concretos que a gente pratica no dia a dia, para reforçar aquilo, e formações, sempre tem formação. Sérgio, isso é muito importante, né? Você como um professor universitário, eu também na área da educação, a gente vê hoje a nível de igreja, né? Como que ainda, graças a Deus, louvado seja Deus, cresceu bastante, mas ainda precisamos de muita formação intelectual, né? Sim. Aquilo que o profeta vai dizer, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Escrivá valorizava muito isso, né? Essa questão da formação, do conhecer a doutrina. A gente só ama aquilo que conhece, né? Sim. Então, aí a gente vê o povo hoje aí, às vezes faz crítica à igreja, faz observações, sem conhecer o que a igreja pensa, o que realmente é a igreja. Se a pessoa se dispuser de bom coração, estudar os documentos da igreja, estudar a história da igreja, ver o que tem de escrito, cara, ele vai se converter. Vai. Não tem como ele fugir disso. Porque se você for estudar tudo isso, está tudo costurado, Thales. Sabe? E não é por mãos humanas, não. Claro, foram homens que escreveram, mas o Espírito Santo foi colocando as coisas, sabe? Você pega a Sagrada Escritura, né? Eu falava, esse final de semana eu estava em Paracatuba pregando um aprofundamento, falava sobre isso. É tudo amarrado, né? Tudo amarrado. Aqui que Santo Agostinho fala a nível de escritura, né? Nós nem estamos falando dos documentos, são belíssimos, né? Mas você pega a Sagrada Escritura, que Agostinho fala, olha, o Novo Testamento está velado no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Exato. É assim, você olha, não tinha nada. Quantos mil anos antes foi escrito o Velho Testamento? Quantos mil anos depois foi escrito o Novo? E eles estão, né, concordantes entre eles. E aí a gente olha uma coisa importante, né? Nós estamos falando aqui, os irmãos que estão nos acompanhando, a necessidade. Ainda vamos começar numa coisa prática, né? Que é a Bíblia no dia a dia, pelo menos a Bíblia no dia a dia, né? Sim. Eu partilhava isso com os irmãos, o evangelho desse domingo, que é o evangelho dos discípulos de Emaús, né? O lindo no evangelho é que o coração deles aqueceram quando o Senhor foi no caminho revelando as escrituras, né? Então, assim, foi mostrando desde Moisés, lá de Moisés até os nossos tempos, passando pelos profetas tudinho, até naquele tempo, mostrando quem era realmente Jesus. Então, assim, ao momento que você vai lendo, a escritura vai tirando a cegueira espiritual. Sim. O conhecimento liberta. Isso aí é um fato. E a gente precisa conhecer a igreja que a gente participa. Sim. São José Maria Escrivá ele prezava muito por isso, sabe? De que os filhos dele estudassem, conhecessem os documentos, né? Amasse o Papa, sabe? E Nossa Senhora, sabe? Ele fala, é impossível, né, um filho do Opus Dei não amar a mãe e não amar o Sumo Pontífice. É um amor incondicional à igreja. É o vigário de Cristo e a gente não pode, seja ele quem for. Isso é bonito, porque numa época de tanto achismo, pessoas que acham que sabem mais do que o próprio padre, do que os padres, ter essa doutrina é um porto seguro, né? Não, e a gente vê como Deus vai conduzindo as coisas, né? Pra você ver. Fala-se muito da questão do Concílio Vaticano II, critica-se muito, mas quantas benesses, quantas coisas boas vieram do Concílio Vaticano II. Renovação carismática surgiu daí, as novas comunidades surgiram daí, né? Quantas oportunidades os leigos tiveram dentro da igreja e o quanto a igreja foi beneficiada pelo crescimento dos leigos, sabe? Hoje a igreja
é espalhada por tantos lugares porque os leigos se dispuseram a fazer isso. Quantos missionários vieram colonizar, quando foi a colonização do Brasil, vieram trazer a palavra? Hoje a gente está tendo a oportunidade de brasileiros levando essa palavra lá para a Europa, para a África, para muitos outros países. Até um amigo meu falou assim uma vez, aquele que nos catequizou hoje está recebendo catequese dos catequizando. Exato. Então assim, hoje você vê um monte de brasileiros saindo, indo pregar fora, Europa e tudo mais. Então assim, isso é fruto do Vaticano II, né? Sim, então, assim, a gente não pode... O que cabe a nós como leigo, eu falo assim pro pessoal, o que cabe a nós como leigo é rezar e obedecer. Essa é a igreja. Glória a Deus. Sérgio, que alegria ter você aqui conosco. Eu tô até curioso agora para saber a mensagem. eu quero saber a mensagem, então vamos deixar você com as considerações finais. Assim, antes de você partilhar conosco, você faz parte também... ajuda também no projeto de acampamento São José, né? Ah, sim. É um acampamento para homens. E a inspiração desse acampamento veio lá dos Estados Unidos, de um projeto que a obra conduzia lá. Na consagração de São José tem muito... São José Maria Escrivá era um fã de São José, sim, né? Sim. Muito devoto. Até nas preparações da consagração de São José tem muitas citações, né? Meditações que tem como referência Escrivá. Isso é bom. Ele foi o primeiro, né, que nos deu o exemplo de santificação do trabalho. E é uma coisa interessante que, assim, às vezes a gente vê o trabalho ordinário, aquele que não aparece, aquele que está lá assim Vou dar um exemplo aqui nosso aqui. Nós estamos aqui fazendo aqui esse podcast, conversando, mas atrás de nós tem alguém que preparou o cenário, que preparou as câmeras. Ele não aparece, mas o trabalho dele está sendo santificado ali. Né? Então, se não fosse esse trabalho, eu nem estaria aqui, Gabi. Nem estaria aqui. Né, Cleiton? Né? Então, ou seja, é um trabalho que não está aqui no palco, mas que é primordial para que tudo isso aconteça. Eu falo que é um trabalho que é o alicerce, né? Porque se a gente for olhar assim, usando esse exemplo prático que você deu, que se não fosse o Cleiton com toda a estrutura, esse podcast não chegaria. Exato. Então, assim, é muito mais do que quem está aparecendo, né? E bendito seja Deus por isso, bendito né? Seja Deus por Porque isso. todos esses trabalhos são graça de Deus. Né? O Cleiton é muito bom nisso. Você vê, eu tô aqui olhando o cenário, quando eu cheguei olhando, né? Cada detalhe, cada coisa muito bonito, né? E isso é graça de Deus. Eu falo que é dom, né? Você falando sobre isso, esses dias uma professora falou assim, Thales, parece que você estava num cenário da Rede Globo, que profissionalista, deve ter gastado uma nota. Eu falei assim, irmã, eu não gastei uma nota não, mas eu acho que o irmão que faz tudo lá deve ter gastado. Mas que profissionalismo, olha... mas eu falo assim, o que é as coisas de Deus, né? A gente pensa assim. E a gente olha isso aqui com o Cleiton, mas a gente olha assim dentro de casa, né? Às vezes assim, as mulheres, né? Que é um trabalho ordinário, que nem vê, né? Aí às vezes a gente passa assim. Eu olho muito isso. Esses dias eu falei pro meu menino, né? A gente cheguei lá em casa, a casa tava limpinha. Eu vi assim, as comidinhas lá prontinhas pros meninos, a roupa passadinha, e falei assim, e aí eu falei com ele, e aí a gente passa a semana, entra a semana, sai semana, e eu falei com ele, as coisas não caiu pronta aí. Exato. Teve alguém que fez, teve alguém que colocou lá, e falei assim, isso até serve também como lição pra gente valorizar o trabalho da mulher também dentro de casa, e quantas mulheres não se sentem valorizadas. Essa mensagem São José Maria Escrivá é um conforto também até para as mulheres, ensiná-las a santificar isso também, né? Sim, é uma oportunidade. Diferente do que o feminismo falou, que as mulheres precisam sair de dentro de casa. Não tem necessidade. Não tem. É possível, é bom, tem mulheres que têm perfil para isso. Sim. Ótimo, não tem problema. Não tem oposição nenhuma a isso. Mas para que você santifique o seu trabalho, você não precisa disso. O seu trabalho ordinário de dentro de casa é possível ser santificado. E é bom ter isso, né? Como é diferente, por exemplo, como eu disse, tem casa Luziana, mas eu tenho aqui o lugar onde eu fico aqui, o apartamento. Quando a Ellen vem, que ela passa por lá, cara, você vê a diferença. Você vê a diferença. É um lugarzinho aqui, eu tenho uma imagem lá no santo, ela põe uma imagem diferente, ela compra uma flor, põe ali. Cara... É outra coisa, É outra coisa. É tipo assim,
passou alguém por aqui que deu vida para esse lugar. E, ou seja, eu falo que isso daí que você colocou assim, é muito de Deus, porque nessa era do feminismo que quer arrancar a mulher dentro de casa, e você coloca com muita sobriedade, né? Porque assim, olha, se você tem, igual no caso da Elia, que está estudando, antes de estudar, ela já tinha um trabalho de... se fosse olhar numa visão feminista, é uma mulher totalmente empoderada. Sim. Se fosse olhando numa visão feminista. Sim. Uma mulher totalmente... Dentro dos perfis de uma feminista. Mas é totalmente o contrário. Ela tem condição e ela pode ir, mas isso não tira a beleza dela ser uma mulher de casa do lar. Exato. E há algo que eu falo que é sobrenatural, né? Eu falo assim, eu arrumo a casa lá em casa, mas quando é Nácia que arruma, parece que é algo... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu costumo olhar, dizer isso. Não é? Eu costumo dizer isso. A mulher dá vida pra casa. Vida. Entendeu? O homem vem e tal, ordena... Pode fazer até arrumadinho, né? Mas não dá vida. Não dá vida. Não dá vida. A gente prega às vezes pra casais. Não é à toa que elas dão a vida, dão né? a vida, assim, isso é elas, coisa... Elas a gente nunca vai entender, filhos, né? A gente nunca vai entender isso. A mulher, a gente pode arrumar direitinho. Mas quando a mulher vem e ela dá, é algo... tipo assim, é o mesmo tapete, não sei o quê, mas ela vem, põe um perfume na casa. Pronto. Ela põe uma flor aqui. Por isso que as feministas devem ficar puta com o José Maria Escrivá, né? Meu Deus, mas isso é muito bonito. Eu acho que... E nós precisamos resgatar isso hoje. Esse ato que é sobrenatural das mulheres. Sim. Dentro de casa. As mulheres do nosso tempo precisam alertar para isso. É sobrenatural, algo que, por mais que nós façamos iguais, não é igual. E é interessante isso, já que você tocou na questão da Erin, por exemplo. A Erin está lá na faculdade. Mas, como o nosso padre nos ensina, ela está lá, mas ela está fazendo apostolado. Ela está lá, mas as meninas que convivem com ela estão aprendendo como ser uma esposa, como ser mãe, como cuidar da casa. Tudo isso ela traz, porque ela traz as meninas para perto dela, traz as meninas para o convívio de casa. Então, esses dias elas fizeram lá um lanche da tarde. Então, elas veem como que é a dinâmica de casa, como é que é a organização. Fizeram todas as coisas, mas assim, deixa as coisas tudo organizada. Isso é importante. Isso é santificar o trabalho. E é interessante porque assim, existe toda uma pedagogia, né? Porque quando você está, igual, às vezes no ato dela de fazer aquilo, sem ela perceber, ela evangeliza as meninas porque vai mostrando para elas, nossa, então é possível ser médica, eu ser uma mulher também assim independente, mas ao mesmo tempo sem deixar a beleza de ser uma mulher de casa, do lar, sem ter o protagonismo. Isso é muito importante. Sim. Glória a Deus. E a mulher tem o protagonismo dela. Isso é importante dentro de casa. E não tem ninguém que substitua. Eu vejo que o feminismo, o grande desserviço que ele prestou para a humanidade foi isso, né? Porque, primeiro, eles querem tirar a mulher dentro de casa, coloca isso na cabeça, você vai para frente, sem empoderamento. Só que aquelas que não conseguem ir sair, se senta frustrada também. Então, assim, E aí, como que a gente resgata isso? É fazer com que elas retomem a visão mística, que é própria delas, uma visão sobrenatural, que é algo que é dele. É como você bem colocou, né? Só ela pode dar a vida. Sim, verdade. Vai lá. Então, para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria, então, colocar esse ponto de caminho, né? Que diz assim, ó, o nosso padre escreveu, que a tua vida não seja uma vida estéril, sê útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Aleluia. Isso aí. Ser útil, tá? Esse é o do citação de qual livro? O Caminho. O Caminho. É o ponto número 1. Número 1. Sérgio, então, chegamos ao final. Eu queria, assim, te agradecer, irmão. Que bom. Por ter estado aqui conosco. Foi um prazer. Prazer foi nosso, né, Cleiton? De ter recebido você aqui, essa partilha. Eu acredito, assim, que os irmãos que estão nos acompanhando
foi muito edificante. E queria assim que você deixasse o convite para as pessoas que estão ali para conhecer mais a obra, né? Assim, fazer as considerações finais, para nós encerrarmos nosso programa. Sim. Olha, o convite então que fica se você está aqui em Unai, tá? Pode me procurar ou procurar o Sandro, se você conhece o Sandro. Nós temos um grupo que a gente se reúne toda quarta-feira, às 7 horas da manhã. De 7 às 7h30, porque aí as pessoas vêm, pode ir para o trabalho, tranquilo. Né? Mas se você é de outra cidade, você não sabe se tem ou não algo da obra na sua cidade, entra no site opusdei.org.br, tá? E você vai encontrar no site todos os locais onde tem, né, formações da obra. Aqui em Brasília tem várias, tá? Todo último sábado do mês em Brasília tem uma formação que se chama recolhimento mensal, tá? Nesse mês de abril vai acontecer no dia 25, ele acontece na Granja do Torto, na igreja Nossa Senhora de Fátima, na Granja do Torto. O recolhimento masculino, então você fica convidado para participar. Irmãos, Deus abençoe você que está nos acompanhando, que a mensagem de hoje fique gravada no seu coração, olha, seja útil, viu? Deixe a santidade por onde você passar e santifique seu trabalho. Deus abençoe, paz e graça.